Bem-vindos mais uma vez, amigos do canal Chronotalk, a mais um respondendo perguntas dos seguidores. Pois bem, a primeira pergunta que eu tenho aqui é do Vinícius Feitosa. Ele fez essa pergunta aqui nesse vídeo que vai aparecer o card, a respeito da comparação que eu fiz entre os mecanismos ETA e Celita. E o Vinícius diz o seguinte: canal top, explicação excelente. Obrigado, Vinícius, obrigado pela audiência. Mas a bagagem histórica fundamental. Apenas um ponto que chamou a atenção é que se os projetos são idênticos, por que as peças não são intercambiáveis? Não sou engenheiro, mas esse papo rende umas discussões, hein? Forte abraço, Adriano, e parabéns pelo canal. Obrigado mais uma vez, Vinícius. É verdade, na verdade, o que acontece aí é o seguinte: os projetos são quase idênticos. Ahn, Como é que eu posso te dizer? O desenho da máquina é o mesmo, tá? Porque a Celita, como eu digo extensivamente no vídeo original, é que ela é um dos clones das ETA, né? E muito embora isso significa o seguinte, as dimensões todas, as macro dimensões do mecanismo, digamos assim, ou seja, diâmetro, altura, espessura da maioria das pontes e platinas, as grandes dimensões, as dimensões mais importantes da máquina, são as mesmas, tá? E da mesma maneira, o layout todo de construção também é o mesmo, ou seja, a maneira como as pontes são montadas, a posição das pontes, a posição das engrenagens todas, da rodagem, tambor de corda, tudo isso é o mesmo. Porém, o problema é que na relojoaria, que na verdade é uma arte da micromecânica, a gente fala em dimensões que vão além do milímetro e além dos décimos de milímetro. A gente entra nas casas dos centésimos e até milésimos de milímetro. E o que significa isso? Que a olho nu a gente não consegue ver a diferença é quase indistinguível de qualquer coisa muito menor do que meio milímetro, tá? Até meio milímetro a gente consegue enxergar, ou seja, a gente está falando de alguma coisa em torno de 5 décimos de milímetro, isso a gente consegue notar a diferença a olho nu. O problema é que as diferenças que existem entre a Celita e a ETA lá dentro, nós estamos falando de coisas da casa dos centésimos de milímetro. E isso é a diferença entre uma peça encaixar ou não na relojoaria, na micromecânica, né? Então, lá dentro existem essas pequenas diferenças nessa casa, nessa ordem de grandeza, né, dos centésimos de milímetro até milésimos de milímetro, que são suficientes para que as peças não se encaixem, ou se elas se encaixem, elas não tenham um funcionamento perfeito. Por exemplo, a parte do automático, existem, que foi uma das coisas que aparentemente a Celita mais modificou ou mais alterou em comparação com o da ETA, por razões que eu não saberia dizer. Tenho meus palpites, mas não prefiro não dizer porque não são informações oficiais, são palpites meus. Mas ela fez, a Celita modificou algumas coisas na parte do automático, que se você pegar as rodas inversoras e colocar, por exemplo, no lugar, elas giram, mas elas começam a engripar um pouco. Então, o desenho, por exemplo, isso eu sei que é diferente. O desenho dos dentes utilizados na Celita e na ETA, das engrenagens da parte do automático, é diferente. Então, o tamanho é até igual, mas o formato do dente é diferente. Isso é o suficiente para que, se as peças, todas as peças não sejam do mesmo fabricante, né, elas não vão transmitir força, vão enganchar uma na outra, enfim. Então, por essa razão, são bem poucas as peças que são intercambiáveis. A maioria dos parafusos é intercambiável. Peças não muito importantes, ou que não tem uma função estrutural ou funcional muito grande, também são intercambiáveis, mas de resto não. As peças que são intercambiáveis, algumas até são por mero acidente, e eu acredito também que deva haver aí alguma coisa
Talvez alguma coisa comercial, de que a Celita deve ter propositalmente feito isso para que justamente ela também mantenha com ela a venda de peças sobressalentes dos clientes que consomem mecanismo Celita, né? Então acredito que deva haver uma jogada parcialmente comercial aí também, né? Uma outra pergunta que eu tenho aqui é do Vinícius. Ele faz a pergunta no último vídeo sobre perguntas dos seguidores. Ele diz: Adriano, poderia falar dos movimentos Quartz Honda? Tem um tag Fórmula 1 de 2014, ele utiliza esse movimento. Não vejo ele sendo citado como os ETA e Celita. Muito provavelmente eles não são tão citados porque a Honda, a princípio, ela é uma fabricante de mecanismos Quartz. E ela não faz clones. A grande discussão entre ETA e Celita, a comparação é sempre popular porque o Celita é um clone do ETA. Né? Então são mecanismos quase idênticos, como eu acabei de dizer na pergunta, na resposta à pergunta anterior, mas eles são clones, eles são mecanismos que não só competem comercialmente, mas tecnicamente também, por serem quase idênticos. Enquanto a Honda ela é uma alternativa às máquinas ETA, e ela fabrica primariamente mecanismos Quartz. O know-how da Honda, principalmente a Honda moderna, porque ela já fabricou mecanismos, ou já foi dona de alguns fabricantes de mecanismos mecânicos, né? Mas a especialidade dela é mecanismos Quartz. E no fundo, eu acredito que o motivo de se falar pouco sobre a Honda, que antes de mais nada é um excelente mecanismo, tá? A maioria dos mecanismos Honda tem a mesma qualidade dos mecanismos ETA, tá? Que acontece que a ETA fez alguns mecanismos Quartz que realmente são, não diria icônicos, porque eles não são historicamente memoráveis, mas são de qualidade muito boa, porque eles foram utilizados por décadas a fio. Então a ETA tem alguns mecanismos Quartz que ela produziu, principalmente ao longo no final dos anos 80 e ao longo de toda a década de 90 e anos 2000 até 2010 e além, como por exemplo os clássicos ETA 955, a família 955 de mecanismos Quartz, os excelentes cronógrafos Quartz da família 251, que eu considero bem provavelmente um dos melhores mecanismos Quartz cronógrafo que já foram feitos na história. Os 255, que são como se fossem versões um pouco mais nobres e mais finas dos 955. E o que a Honda propõe é justamente competidores desses mecanismos, não são clones, eles são construções e projetos completamente diferentes, mas que servem para o mesmo propósito, né? Então, como eu disse, a ETA tem esses mecanismos que são clássicos, mas justamente pelas próprias restrições que a ETA colocou sobre vários fabricantes, e eu diria que justamente a TAG é um deles. A TAG é um fabricante de um volume bastante grande de relógios e que foi cliente da ETA durante muitos anos. E naturalmente com o rompimento originário dos mecanismos, aquela história toda dos mecanismos automáticos, né, ou mecânicos, também naturalmente o fornecimento de mecanismos Quartz, também houve mudanças na política da ETA do fornecimento desses mecanismos, como por exemplo ela parou de fornecer peças avulsas como circuitos, então ela só fornecia mecanismos completos, o que também não era viável comercialmente. Enfim, por N razões, a TAG, ao mesmo passo que deixou de utilizar mecanismos automáticos ETA para utilizar o Celita, ela começou a também trocar os ETA pelos Honda. E por essa razão eu tenho um palpite de que a TAG hoje deve ser um dos maiores clientes da Honda. E são mecanismos muito bons. Em termos de precisão, mesma coisa. Em termos de robustez, mesma coisa. Diria até que alguns mecanismos cronógrafos Quartz talvez tenham uma vantagem aí sobre os
ETA pelo fato de que eles substituem um ETA que não é possível dar manutenção, como o ETA G10, e substitui-se por um mecanismo Honda que é possível dar manutenção e às vezes tem algumas funções mais aprimoradas, enfim. Mas justamente por a gente estar falando principalmente da linha Quartz, né, é difícil alguém se interessar muito, não tem muito o que falar, não tem muito o que se avaliar num mecanismo Quartz, tá? Mas essa é uma pergunta frequente, e é isso, a Honda é, tirando a ETA, um maior fabricante de mecanismos Quartz suíços, tá? E são excelentes mecanismos. E aqui uma pergunta do Snake Plissken, do Fuga de Nova York. O Snake acho que vai ter que fugir do mundo agora, na situação que a gente está vivendo, né? O Snake fez uma pergunta aqui, aliás, ele sempre faz perguntas aqui, sempre comenta nos vídeos, obrigado pela audiência fiel aí. Ele pergunta o seguinte, nesse vídeo, no último vídeo de Respondendo Perguntas, ele pergunta: para os calibres mecânicos simples de entrada, qual seria, ao seu ver, o tempo mínimo e mais longo para fazer uma revisão? Olha, eu acho que independente de ser um mecanismo de entrada ou não, eu diria o mesmo que eu digo sempre, que é em torno de 5 a 7 anos, tá? Eu acho que 5 a 7 anos é um período bom para você fazer a manutenção de um mecanismo. Sem correr risco, sem fazer muito mais manutenção do que o necessário, porque também, convenhamos, é custoso, mas também sem estender demais para um intervalo que você comece a correr risco de ter um desgaste acentuado e ter que depois ter troca de peças que pode acabar saindo mais caro, né? Então eu diria de 5 a 7 anos, sim, independente de ser um mecanismo de entrada ou não. E a pergunta se estende, o mesmo seria para modelos Quartz? Não, eu acho que modelos Quartz eu poderia estender um pouquinho. Existe uma... Aliás, isso talvez renderia um vídeo completo para eu explicar um pouco melhor isso. Mas existe uma diferença fundamental aí. O desgaste num mecanismo Quartz é quase desprezível, porque as forças envolvidas são muito menores do que num mecanismo mecânico, né? Que você tem muita tensão, tanto que você usa graxa em vários pontos, porque a tensão, né, a pressão de atrito que tem entre as peças é muito grande, você precisa de um lubrificante de alta viscosidade, como uma graxa, para poder lubrificar isso adequadamente. E um mecanismo Quartz não. Na verdade, o problema, se você deixar de dar manutenção no mecanismo Quartz, você não vai provocar desgaste. O risco não é esse. O que vai começar a acontecer é que a bateria vai começar a durar menos. Na verdade, ela não vai durar menos. A impressão que os usuários têm é que a bateria está durando menos, mas não. O que vai começar a acontecer é que a bateria ainda tem carga, mas essa carga dela não é forte o suficiente para continuar movendo as engrenagens, porque elas já estão começando a ficar presas pela lubrificação já deficiente, né? Então, por essa razão, eu diria que você pode, já no mecanismo Quartz, começar a falar em 7 a 10 anos, tá? E eu arriscaria até, talvez, eu não vou dizer que isso é um conselho meu, mas eu arriscaria passar de 10 anos se a bateria ainda estiver durando o tempo que ela deve durar. Se você não nota uma queda na durabilidade da bateria, significa que a lubrificação muito provavelmente não está prejudicada. E com essa maneira ele pode continuar funcionando. Agora, tenha sempre em mente o seguinte: não é só a máquina que precisa de revisão, as juntas de vedação também. Então não significa que, se você pode passar 10 anos sem fazer revisão, você também pode passar 10 anos sem levar o relógio num relojoeiro. Isso eu não recomendaria, principalmente se for um relógio resistente à água e que você precisa utilizar na água mesmo em si, tá? Então, tanto para um relógio a quartz, que você deve aproveitar a oportunidade de trocar, provavelmente você tem que trocar a bateria em menos de 10 anos normalmente, né? Então você fatalmente vai ter que trocar baterias antes de fazer a revisão. E esse momento é importante você verificar
a condição das vedações, tá? Então, o fato de você poder estender a manutenção do mecanismo não te impede de necessitar da manutenção do restante do relógio. E para os mecânicos é a mesma coisa. Por exemplo, se é um relógio de mergulho que você usa na água, mesmo que você vá ele seja automático e você vá revisar cada 5 ou 7 em 7 anos, eu recomendo que você não deixe de passar mais do que 1 ou 2 anos sem verificar a vedação. Não, o risco de você ter um prejuízo aí de entrada de água é grande, se você usar na água mesmo. Beleza? E a última pergunta aqui é do Daniel Jesus da Silva. Ele fez a questão no mesmo vídeo, no meu último vídeo sobre perguntas dos seguidores. Ele diz: fale sobre a função REC. Então, Daniel, a função REC ela não é nada muito complicado. Ela, para quem não sabe o que é aquela função que permite que o relógio pare quando você puxa a coroa para o estágio de ajuste das horas. E como isso funciona? Vou até antes fazer um pequeno adendo aqui. No relógio quartz isso também acontece, mas por razões diferentes. No relógio quartz, quando você puxa a coroa na posição de ajuste das horas, você está desconectando a parte do motor de passo do restante da rodagem. Então o circuito continua sendo alimentado pela bateria, mas o motor, né, de passo, né, o rotor magnético, não. É inclusive por essa razão que a gente sempre fala que deixar a coroa do relógio quartz puxada até diminui o consumo de bateria, mas não interrompe o consumo da bateria. Ainda existe energia correndo pelo circuito e a bateria continua sofrendo descarga, tá? Então, o efeito é o mesmo quando você puxa a coroa no estágio de ajuste das horas, o ponteiro de segundos para, mas nos relógios mecânicos é diferente, e aí é a dita função REC, né, que infelizmente não tem uma tradução muito prática em português. Eu já ouvi parada na agulha. O relógio tem parada da agulha ou parada na agulha. Eu acho meio estranho, por mais que eu não seja lá muito fã de nomes em inglês para coisas que existem em português, mas função REC é um caso à parte que é difícil de traduzir. Então nada mais é do que quando você puxa a coroa para o estágio de ajuste das horas, lá dentro você tem uma peça que desliza justamente junto com a tige quando você puxa a coroa, e existe uma alavanquinha que fica interligada nessa peça ou conectada nessa peça, que quando você puxa a coroa ela se move contra o balanço e ela simplesmente segura e trava o balanço. É simplesmente isso que ela faz. É uma função prática porque ela facilita a sincronização do relógio com uma fonte confiável de tempo, né? E mecanicamente é muito simples. Estou colocando agora na tela, você vai ver aí um vídeo onde aparece. Infelizmente essa não é a melhor máquina. Eu não tenho no momento uma ETA 2892, por exemplo, onde é bem claro a maneira como aparece o funcionamento dessa alavanquinha do REC, né? A gente chama isso de mola stop ou alavanca stop. É o nome dessa alavanquinha que executa a função REC. Então o que você está vendo aí na tela é como ela opera num ETA 2824. Eu tenho um vídeo que ainda vai para o ar mais para frente, onde eu mostro por dentro desses mecanismos e ali fica mais claro como que é o funcionamento dela. Mas acredito que com esse videozinho aí já deu para ver um pouquinho. Beleza? É isso, mais uma vez, obrigado a todos que mandaram suas perguntas e continuem mandando as perguntas que eu vou selecionando elas para responder e continue acompanhando o canal. Um abraço.